Você já parou para pensar que é possível conhecer todas as respostas certas sobre Deus e ainda assim perder completamente o encontro com Ele? Que é possível dominar as Escrituras, citar profecias de cor, debater teologia com precisão acadêmica e, no momento crucial, quando o céu se abre e a eternidade invade o tempo, simplesmente não estar lá? Esta é uma das ironias mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais reveladoras de toda a narrativa do nascimento de Cristo. Hoje vamos mergulhar em uma história que desafia tudo o que pensamos sobre conhecimento, revelação e a maneira surpreendente como Deus escolhe manifestar sua glória. O que você está prestes a descobrir vai confrontar sua compreensão sobre quem realmente enxerga e quem permanece cego, mesmo com os olhos abertos. Vamos começar com uma cena que deveria nos deixar profundamente desconfortáveis. Jerusalém, capital religiosa de Israel, centro do conhecimento das Escrituras, lar dos maiores estudiosos da palavra de Deus. Quando os magos do Oriente chegam fazendo uma pergunta simples: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Algo extraordinário acontece. O rei Herodes, perturbado, convoca os principais sacerdotes e escribas do povo. Estes homens eram os doutores da lei, os especialistas em profecia, aqueles que dedicavam a vida inteira ao estudo minucioso de cada palavra, cada vírgula das Escrituras. E eles respondem com precisão cirúrgica. Mateus, capítulo 2, versículos 4 a 6, nos conta que eles citaram exatamente Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Pense na ironia devastadora deste momento. Eles sabiam, conheciam a profecia de memória, identificaram o local exato. Belém, uma pequena cidade a aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma jornada que, na época, levaria cerca de 2 horas caminhando. A palavra Belém vem do hebraico Beit Lechem, que significa casa do pão, e aqui nasceria aquele que se declararia o pão da vida. Os escribas dominavam esses detalhes. Conheciam a geografia, a profecia, o contexto. Mas aqui está o que corta como uma espada de 2 gumes. Nenhum deles foi até lá. Nenhum. Magos gentios viajaram centenas de quilômetros, possivelmente mais de 1.500 quilômetros, desde a região da Pérsia ou Babilônia. Uma jornada que poderia levar meses, atravessando desertos perigosos, enfrentando bandidos, suportando condições extremas. Mas os escribas que moravam a 2 horas de caminhada não moveram um pé sequer. Historiadores explicam que os escribas da época formavam uma classe de elite intelectual. Passavam anos, décadas até, memorizando não apenas a Torá, mas os comentários rabínicos, as interpretações, os debates teológicos. Arqueólogos descobriram que em Jerusalém havia escolas formais, onde jovens estudavam desde cedo para se tornarem especialistas na lei. Documentos da época confirmam que ser escriba era uma posição de imenso prestígio social. Eles se sentavam nos melhores lugares das sinagogas. Eram consultados para decisões importantes. Suas opiniões moldavam a sociedade. Mas quando a maior revelação da história aconteceu a poucas horas de distância, eles permaneceram sentados em suas cadeiras, atrás de seus pergaminhos, seguros em seu conhecimento morto. E aqui está a revelação que deve nos fazer tremer. Conhecimento sem obediência não é sabedoria, é apenas informação estéril. Eles sabiam o versículo, mas não conheciam o verbo. Podiam localizar Belém no mapa, mas não conseguiam discernir o movimento de Deus diante de seus próprios olhos. Esta é a cegueira espiritual mais perigosa, aquela que se disfarça de erudição. Quando seu domínio das Escrituras se torna um substituto para o encontro real com Deus, quando sua teologia correta se torna uma fortaleza que protege você da rendição,
Quando você consegue explicar Deus para os outros, mas não se aproxima dele mesmo, você se tornou como aqueles escribas, rejeitando o sinal enquanto explica o significado do sinal. Mas enquanto os sábios de Israel permaneciam cegos em sua luz, Deus estava fazendo algo extraordinário. Ele estava falando em uma linguagem completamente diferente para pessoas completamente diferentes. No Oriente, longe de Jerusalém, longe do templo, longe das sinagogas e das escolas de escribas, havia magos. A palavra magos vem do termo grego magoi, que originalmente se referia aos sábios persas, estudiosos de astronomia, astrologia, filosofia natural e interpretação de sonhos. Estes homens não eram judeus, não tinham acesso aos rolos da Torá, não conheciam as profecias de Isaías ou Miqueias. Eles eram, aos olhos dos judeus, gentios, pagãos, impuros, mas Deus lhes deu uma estrela. Pense nisso. Deus não enviou um anjo com pergaminhos para explicar as profecias. Ele falou na linguagem que eles entendiam. Astronomia. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber que naquela época os magos do Oriente eram observadores meticulosos dos céus. Descobertas arqueológicas na Mesopotâmia revelam tábuas de argila com cálculos astronômicos incrivelmente precisos. Eles registravam movimentos planetários, conjunções estelares, fenômenos celestes com dedicação científica. Sua cultura inteira valorizava a interpretação dos sinais celestiais. E Deus, em sua misericórdia infinita, usou exatamente isso para alcançá-los. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2 nos conta: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui está algo que poucos percebem. A estrela não foi um sinal dado a Israel. Israel tinha as Escrituras, tinha os profetas, tinha 400 anos de profecias aguardando cumprimento. Mas os gentios, que não tinham nada disso, receberam um sinal celestial. Deus encontrou aqueles homens onde eles estavam, na linguagem que conheciam, sem validar seu paganismo, mas redimindo seu caminho até a verdade. Antropólogos culturais explicam que na antiguidade, diferentes culturas desenvolveram diferentes formas de buscar o divino. Os judeus tinham revelação especial através da lei e dos profetas. Os magos tinham o que teólogos chamam de revelação geral, observando a criação para entender o Criador. E naquele momento singular da história, Deus honrou a busca sincera daqueles homens. Eles não tinham as Escrituras, mas tinham fome de verdade. Os escribas tinham as Escrituras, mas não tinham fome. E a fome sincera, mesmo vinda de quem está longe, move o coração de Deus mais do que o conhecimento orgulhoso de quem está perto. Mas espere, há mais nesta história que precisamos explorar. Enquanto magos gentios seguiam uma estrela e escribas judeus permaneciam em suas cadeiras, havia um terceiro grupo: pastores. Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 12. Nos conta que na mesma região de Belém, pastores guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, quando um anjo do Senhor apareceu. A glória de Deus brilhou ao redor deles e receberam o anúncio: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Estes foram os primeiros judeus a receberem a revelação direta do nascimento do Messias. Não os sacerdotes, não os escribas, não os fariseus, pastores. Para entendermos o impacto disso, precisamos saber que pastores na época de Jesus ocupavam uma das posições mais baixas na hierarquia social judaica. Historiadores documentam que eles eram considerados ritualmente impuros porque o trabalho com animais os impedia de manter as purificações cerimoniais constantes exigidas pela lei.
Não podiam testemunhar em tribunais, porque sua palavra não era considerada confiável. Viviam nos campos, longe das sinagogas, longe das discussões teológicas, longe do centro religioso. Eram os marginalizados, os esquecidos, os desprezados pela sociedade religiosa. E Deus escolheu revelá-los primeiro. Aqui está um padrão que se repete através de toda a história da redenção. Deus tem preferência pelos simples. Não porque despreza a inteligência ou o conhecimento, mas porque os simples têm algo que os sábios muitas vezes perdem: humildade, capacidade de maravilhamento, disposição para obedecer sem precisar entender tudo primeiro. Os pastores não debateram teologia, não questionaram se anjos realmente aparecem, não voltaram para casa para consultar comentários rabínicos. Lucas nos diz que eles foram apressadamente até Belém. A palavra grega usada aqui é espeusantes, que carrega o sentido de urgência, pressa, movimento imediato. Eles largaram tudo e foram, e encontraram exatamente o que o anjo havia dito. Agora compare: magos gentios viajando meses, pastores judeus correndo imediatamente, e escribas judeus sentados confortavelmente em Jerusalém, explicando onde o Messias deveria nascer, mas não se dando ao trabalho de verificar se realmente nasceu. Esta inversão deveria nos deixar profundamente desconfortáveis. Deveria nos fazer examinar nossos próprios corações, porque é possível estar tão familiarizado com as coisas de Deus que você perde completamente Deus. É possível estar tão confortável em sua religião que você não reconhece quando ele se move. É possível saber tanto sobre ele que você para de buscá-lo. Há outro personagem nesta narrativa que precisamos considerar: Herodes. Quando os magos chegaram perguntando sobre o rei dos judeus que havia nascido, Mateus nos diz que Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. A palavra grega usada aqui é etaraste, que significa agitado, perturbado, alarmado. Por que Herodes ficou perturbado? Ele conhecia as profecias, sabia o que significava o nascimento do Messias, mas em vez de alegria, sentiu medo. Em vez de adoração, planejou assassinato, porque para Herodes o Messias não era uma promessa, era uma ameaça. Ameaça ao seu poder, ao seu trono, ao seu controle. Historiadores explicam que Herodes, chamado de o Grande, era paranoico quanto ao seu poder. Documentos da época registram que ele assassinou sua própria esposa, Mariamne, e 3 de seus filhos porque suspeitava que conspiravam contra ele. O historiador judeu Joséfo escreve que Herodes era capaz de extrema crueldade quando sentia seu poder ameaçado. E aqui está a verdade devastadora: o maior inimigo da revelação de Deus não é a ignorância, é o interesse pessoal. Quando seu ego, sua posição, seu controle se tornam mais importantes que a verdade, quando você tem mais a perder do que a ganhar com a chegada de Deus, você se torna como Herodes, usando até mesmo a religião para proteger seu reino em vez de se render ao reino. E note isto: Herodes convocou os escribas, usou o conhecimento deles, citou as Escrituras, mas tudo com uma agenda oculta. Ele queria encontrar a criança não para adorá-la, mas para destruí-la. Esta é uma das perversões mais perigosas da religião, quando pessoas em posições de poder usam as coisas sagradas para propósitos profanos, quando citam Deus para silenciar Deus, quando usam a Bíblia como arma em vez de espelho. Mas há um detalhe fascinante na narrativa que poucos notam. A estrela que guiou os magos desde o Oriente aparentemente desaparece quando eles chegam a Jerusalém. Leia cuidadosamente Mateus, capítulo 2. Os magos viram a estrela no Oriente e a seguiram. Mas quando chegam a Jerusalém, perguntam: onde está o rei dos judeus? Se a estrela ainda estivesse guiando, por que perguntariam? Só no versículo 9, quando saem de Jerusalém em direção a Belém, é que lemos:
E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Pense no simbolismo profundo disso. A estrela, para quando os magos entram no centro religioso, na capital do conhecimento bíblico, no lugar onde estão os especialistas, e volta a guiá-los quando saem. É como se Deus estivesse dizendo algo. Às vezes, os sistemas religiosos, por mais corretos que sejam teologicamente, podem interromper sua sensibilidade espiritual. Quando você confia mais na estrutura do que no espírito, quando depende mais da tradição do que da direção divina, quando o centro oficial se torna substituto para a presença real, você pode perder exatamente o que está buscando. Isso não significa que tradição ou conhecimento sejam ruins. Os magos precisaram ir a Jerusalém, precisaram da informação dos escribas sobre Belém, mas não podiam ficar lá. Tinham que sair do sistema e voltar a seguir a estrela. Havia uma tensão necessária entre revelação especial, o conhecimento das Escrituras, e revelação pessoal, a direção imediata do Espírito. Os magos honraram ambas. Ouviram os escribas e seguiram a estrela, mas os escribas só tinham uma sem a outra, e isso os deixou imóveis. Quando finalmente os magos chegam ao local onde estava o menino, algo profundamente significativo acontece. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. 3 presentes, cada um profético. O ouro, metal de reis, declarando sua realeza. O incenso, usado no templo, declarando sua divindade. A mirra, usada em sepultamentos, prefigurando seu sacrifício. E aqui está algo que deveria nos fazer parar. Estes presentes não vieram de Israel. Não vieram dos sacerdotes, não vieram do povo da promessa. Vieram de gentios, de estrangeiros, de magos do Oriente. Isaías, capítulo 60, versículo 6, havia profetizado: Virão muitos camelos de Midian e Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. A profecia estava se cumprindo, mas não da maneira que os judeus esperavam. Não eram os judeus trazendo ofertas ao seu Messias. Eram os gentios, aqueles de fora honrando mais do que aqueles de dentro. Aqueles sem herança espiritual trazendo adoração, enquanto aqueles com toda a herança permaneciam ausentes. Este é um padrão que se repetiria no ministério de Jesus. Ele encontraria mais fé no centurião romano do que em Israel. Ele curaria a filha da mulher cananeia que lhe implorou. Ele elogiaria o samaritano que voltou para agradecer, enquanto 9 judeus curados não retornaram. E note onde Jesus foi encontrado. Não em um palácio, não no templo, não em meio a cerimônias grandiosas e anúncios públicos, em uma casa simples, em Belém, uma cidade pequena. Para entendermos isso, precisamos saber que Belém, na época, tinha talvez apenas 500 a 1000 habitantes. Era uma vila agrícola, conhecida principalmente por ser o local de nascimento do rei Davi quase 1000 anos antes. Arqueólogos que escavaram na região explicam que as casas eram construções modestas, geralmente com um cômodo principal onde a família vivia, e uma área anexa para animais. Não havia luxo. Não havia espetáculo, nada que impressionasse os olhos naturais. Mas aqui está a beleza devastadora do caminho de Deus. Ele não tem pressa em impressionar. Ele forma discernimento. Aqueles que o buscam com corações sinceros o encontrarão, mesmo nos lugares mais improváveis. Mas aqueles que buscam sinais espetaculares, validação pública, manifestações que satisfaçam a carne, podem perder completamente quando ele aparece em humildade. O Rei dos Reis estava em uma casa de camponeses. A luz do mundo brilhava em um canto esquecido de um império vasto, e apenas aqueles com olhos para ver
com corações dispostos a se curvar, com humildade suficiente para adorar, sem precisar de multidões, o encontraram. Este padrão não é novo, é a assinatura de Deus através de toda a história da redenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Olhe para Abraão. Deus não escolheu um rei estabelecido com exércitos e cidades. Escolheu um nômade sem filhos, prometendo fazer dele pai de multidões, quando ele e Sara já eram velhos demais para ter filhos. Olhe para Davi. Quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, ele passou pelos 7 irmãos mais velhos, impressionantes, fortes, óbvios. Mas Deus disse: nenhum destes, e mandou chamar o caçula, o menor, aquele que nem foi convidado para a cerimônia, porque estava nos campos cuidando das ovelhas. Olhe para Amós. Deus não chamou um profeta treinado nas escolas proféticas, chamou um boiadeiro, alguém que cuidava de figueiras bravas, e disse: vai, profetiza ao meu povo. Olhe para os 12 discípulos. Jesus não escolheu os graduados das escolas rabínicas, não escolheu os fariseus com seus diplomas e pedigrees religiosos. Escolheu pescadores, coletores de impostos, pessoas comuns que o sistema religioso desprezava. E estes homens iletrados, estes simples, viraram o mundo de cabeça para baixo. Escreveram livros que moldaram civilizações. Iniciaram um movimento que atravessou 2000 anos e alcançou cada continente. Por que Deus age assim? Porque quando ele escolhe o improvável, o desprezado, o simples, fica absolutamente claro que o poder é dele, não nosso. Quando Davi mata Golias com uma funda, ninguém pode dizer que foi pela superioridade militar de Israel. Quando 12 pescadores transformam o Império Romano, ninguém pode atribuir isso à eloquência humana ou poder político. Quando uma estrela guia magos gentios até um bebê em Belém, enquanto escribas judeus permanecem em Jerusalém, fica cristalino. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Mas aqui está o que deve nos confrontar pessoalmente. Esta história não é apenas sobre magos e escribas de 2000 anos atrás. É sobre nós, hoje, agora, porque a mesma tentação que cegou os escribas nos persegue. A tentação de confundir conhecimento sobre Deus com conhecimento de Deus. De pensar que porque frequentamos igreja, porque lemos a Bíblia, porque conhecemos doutrinas e podemos debater teologia, isso significa que realmente o conhecemos. Mas conhecimento intelectual, sem rendição do coração, é como os escribas explicando onde o Messias nasceria enquanto perdem completamente sua chegada. E a mesma graça que alcançou os magos está disponível para você. Não importa quão longe você esteja. Não importa que você não tenha todas as respostas teológicas certas. Não importa que sua fé pareça simples comparada aos eruditos religiosos. Se você tem fome, se você está buscando, se você está disposto a seguir a luz que Deus lhe dá, mesmo que seja apenas uma estrela no céu, quando outros têm bibliotecas inteiras, Deus o guiará até Cristo. Porque Ele não está procurando os mais inteligentes. Ele está procurando os mais famintos, não os mais educados religiosamente. Os mais humildes de coração, não aqueles que sabem todas as respostas, aqueles que ainda fazem perguntas com sinceridade. E se você é alguém que tem conhecimento, que estudou, que sabe as Escrituras, deixe esta história ser um alerta urgente. Não permita que seu conhecimento se torne um substituto para o encontro. Não deixe sua familiaridade com as coisas de Deus embotá-lo para o movimento de Deus. Os escribas conheciam o versículo, mas perderam o momento. Sabiam o endereço, mas não fizeram a jornada.
Tinham as Escrituras, mas não tinham discernimento espiritual. Não seja como eles. Use seu conhecimento como combustível para a busca apaixonada, não como desculpa para a acomodação confortável. E veja isto, no final, quem esteve com Jesus? Não foram os escribas, foram os magos que viajaram meses, os pastores que correram imediatamente, pessoas simples que responderam com fé. E sabe o que aconteceu com esses magos? Mateus nos diz que depois de adorarem a Cristo, foram avisados por divina revelação em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles voltaram para casa, mas não pelo mesmo caminho, porque ninguém encontra verdadeiramente Cristo e volta pelo mesmo caminho. O encontro transforma. A adoração genuína muda a direção. Você não pode se prostrar diante do Rei dos Reis e levantar a mesma pessoa. Então aqui está a pergunta que esta história nos faz. A pergunta que você precisa responder hoje. Você é um escriba ou um mago? Tem conhecimento ou tem fome? Sabe onde Cristo deveria ser encontrado ou está realmente o buscando? Porque esta narrativa deixa claro, Deus prefere a busca sincera do ignorante à apatia informada do erudito. Prefere a jornada arriscada dos magos à segurança teológica dos escribas. Prefere a corrida apressada dos pastores à distância confortável dos religiosos. E há uma última verdade aqui que precisa ser dita. Uma verdade que deve encher seu coração de esperança, mesmo se você se reconheceu nos escribas, mesmo se você percebeu que tem estado religiosamente cego. Deus ainda está revelando Cristo. Ainda está colocando estrelas no céu para guiar os famintos. Ainda está enviando anjos para surpreender os humildes. Ainda está honrando aqueles que, mesmo com pouco conhecimento, têm muita disposição. E se hoje você ouvir sua voz, não endureça seu coração como aqueles que conheciam as profecias, mas rejeitaram a presença. Levante da sua cadeira teológica. Saia de Jerusalém. Siga a estrela que Deus colocou no seu céu, mesmo que outros não a vejam. Faça a jornada, mesmo que seja inconveniente. Corra apressadamente como os pastores. Viaje meses se necessário, como os magos. Mas não fique parado, explicando onde Deus deveria estar, enquanto Ele está em outro lugar, esperando por você. Porque a maior tragédia não é não saber, é saber e não ir. É ter todas as respostas certas e ainda assim perder completamente o encontro. Jesus ainda está sendo revelado, não nos palácios do poder ou nos centros do espetáculo religioso, mas nos lugares improváveis para pessoas improváveis, de maneiras improváveis. E aqueles que o buscam com corações sinceros, sejam magos ou pastores, eruditos ou simples, judeus ou gentios, o encontrarão. Porque ele não se esconde dos famintos, apenas dos saciados em sua própria sabedoria. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abra seus olhos para enxergar além do conhecimento estéril, além da religião vazia, além das estruturas que podem cegar em vez de revelar. Que ele coloque fome no seu coração, humildade na sua alma, e disposição nos seus pés para fazer qualquer jornada necessária até encontrá-lo verdadeiramente. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a graça que alcançou magos gentios e pastores desprezados alcance você hoje, onde quer que esteja, por mais longe que se sinta. E que você, como aqueles magos antigos, possa se prostrar diante do Rei, abrir seus tesouros, oferecer sua adoração e voltar para casa por um caminho diferente, transformado pelo encontro com aquele que nasceu para salvar não apenas os religiosos, mas todos os que o buscam com sinceridade. Em nome de Jesus, o Rei revelado aos simples, a luz que brilha nas trevas, o Salvador que vem até nós em humildade para nos elevar à glória. Que ele seja louvado hoje e para sempre. Amém.